Hoje eu atendi uma família aqui no consultório, uma família que veio pela primeira vez, indicada, por uma amiga, e essa mamãe me trouxe o seguinte relato: Dani, a escola já vem desde o ano passado reclamando da criança, eu já levei ele no neuropediatra, já levei ele na fono, ninguém encontrou nenhum transtorno e a escola insiste que ele tem alguma hiperatividade, que ele é uma criança agressiva, que ele responde para a professora, que ele não faz atividade sozinho, que ele incomoda os colegas, enfim, então toda essa queixa. E a mãe falou, olha, até a mãe ficou emocionada, chorou aqui com a gente, e vocês sabem, quem trabalha em consultório, que isso é comum das mamães. E ela falou, Dani, não é assim que eu vejo meu filho, ele não é assim em casa. Então eu não sei se está acontecendo alguma coisa na escola ou se não. Então eu gostaria de fazer uma investigação, mais uma vez, com você, porque você foi indicada, para saber se ele tem um TDAH. E pode ser que você também já tenha passado, por isso aí no seu consultório, do paciente não apresentar sintomas em outros ambientes, mas apresentar na escola. Por isso que você não deve correr para testagens clínicas. Eu vou fazer aqui o meu roteiro avaliativo investigando um TDAH, quando na verdade a gente está entendendo que esses conflitos, esses comportamentos estão sendo apresentados no ambiente escolar. O adulto, o professor da sala de aula, ele é um grande regulador emocional. Então eu preciso ir lá nesse núcleo, eu preciso conversar com esse professor e entender, quais são os momentos que ele manifesta esse comportamento? Quais têm sido as dificuldades atencionais, comportamentais, acadêmicas dessa criança? Mas eu tenho que entender. Porque muitas vezes, já aconteceu comigo algumas vezes, do professor entrar em conflitos com a criança como se ele fosse uma criança também. E aí acaba pegando aquela birrinha ali um do outro. Então, na verdade, o que eu quero que vocês entendam com este caso? Que a análise do ambiente, ela é extremamente importante neste caso. Então não adianta eu buscar testagens no consultório e eu não entender esse núcleo escolar. Então, muitas vezes, ou grande parte das vezes, o nosso trabalho, ele não é pautado somente na queixa da família, naquilo que você vê do paciente, e nos protocolos. Nós também precisamos entender o núcleo escolar e para isso você precisa então fazer uma entrevista com esse professor, ir até a escola, entender qual é o antecedente, o que acontece para esse comportamento aparecer. Entendam, entrevistar a professora, conhecer o núcleo, entender desse ambiente educacional, ele faz todo sentido dentro de uma análise clínica. A análise clínica, gente, ela é muito ampla, por isso que eu falo que nós precisamos conhecer um pouco sobre desenvolvimento, precisamos conhecer um pouco sobre psicologia infantil, precisamos conhecer um pouco sobre linguagem. Então, existem N áreas que estão correlacionadas com a nossa, e nós não podemos fechar a porta do nosso consultório e olhar aquela criança somente com o que ele apresenta no nosso ambiente.